a gente está vendo desde ontem que sobre essa questão aí de Bolsonaro, do filho dele, do tiro no pé que o Eduardo deu lá com o Paulo Figueiredo, e que independente até das relações, né, que sejam normalizadas com os Estados Unidos, o governo brasileiro deixou bem claro, a diplomacia brasileira deixou bem clara, justamente e perfeitamente clara a orientação do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin, dizendo que a soberania do país não se colocava em negociação. A soberania das instituições não estava na mesa para negociar. Elas são intocáveis. Preceito constitucional. Como dizia o nosso, em memória, Ulisses Guimarães, o pai da Constituição. Ulisses Guimarães, ele dizia o seguinte, o que é que ele dizia? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E são isso. E foi isso, e tem sido isso que os falsos patriotas estão fazendo contra o Brasil. Então, dito isto, o que é que eu estou falando? Essa questão de tratativas lá, e o Bolsonaro desesperado, o pai dele, dizendo, mandando alguém lá, mandou lá uma comitiva lá, daqueles sócios, né, que é deputado, né, da direita, que foi os Estados Unidos, mas disse que o recado do Eduardo Bolsonaro disse, olha, não tem conversa, entendesse? Vai continuar do mesmo jeito. Ele mandou lá o Sócio Cavalcante, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, né, de extrema direita, né, se encontraram na última quinta-feira com ele lá, e disse, não, vai continuar do mesmo jeito, porque o pai dele mandou esse pessoal ir lá, disse, olha, manda lá o Eduardo parar, que ele vai me condenar antes do tempo, eu tô indo pra cadeia por causa dele, porque viram que não deu certo. O Bolsonaro tava muito alegrezinho quando começou a questão da tarifa, e todo mundo achava que o Brasil, né, que o presidente ia se rebaixar. Não deu certo, pelo contrário, né, foi altivo, as decisões de governo altivo, a população correspondeu, e aí tá no que dá. E aí o Eduardo Bolsonaro disse que é kamikaze, não vai continuar da mesma forma, entendeu? Tá revoltado com Valdemar da Costa Neto e pegou fogo no cabaré, como diz a história, tá? A confusão do diabo lá, não é verdade? E que afirmou que tem rota de colisão, não tem mais conversa. Aí o que é que acontece com isso? Isso terminou respingando na questão da candidatura a presidente do Tarcísio de Freitas, que tá mergulhando. Ele já chegou essa semana a conversar, não é verdade? E fez uma espécie de comentário, né, interno lá, com os aliados deles mais próximos, né? Ele disse, né, ele relatou que vai mergulhar porque não há um consenso. Só há consenso se o candidato a presidente for da família, o candidato a presidente for da família do Bolsonaro, tanto é que a Michelle se colocou como candidata a presidente essa semana, ou seja, ou é alguém do Bolsonaro, ou não é ninguém. Ou é alguém do Bolsonaro, ou não é ninguém. Na verdade, eu fiz aqui um comentário um dia desse, gente, não sei se vocês lembram, tá aí, Antônio, disse, tá na hora da direita procurar um líder para chamar de seu, porque tá virando refém de Bolsonaro e vai ficar nessa, vai para o fundo do poço. Eu falei isso e é isso que tá acontecendo. Depois desse meu comentário, Antônio, eu vou pedir para tu colocar aí um discurso aí na tribuna da Câmara do deputado Antônio de Paula. E vocês vão escutar perfeitamente o que eu tô falando agora. Ele dizendo aí, agradecendo a Lula, né? E a Eduardo Bolsonaro por tudo que está fazendo, porque a direita ficou refém de Bolsonaro e está toda despedaçada e eles não tiveram a capacidade de eleger um novo líder, né? Ou seja, ou é Bolsonaro ou não é ninguém. Antônio vai soltar isso aí para vocês ratificarem o que eu estou falando. Esse é meu comentário. Lula agradece a nossa desunião. Lula agradece, a um ano da eleição, Bolsonaro ainda ser o nosso único plano, A, B e C, embora todos nós saibamos que ele não será candidato.
Lula agradece aos ataques que se faz ao único que teria chance de derrotá-lo nas urnas, Tarcísio de Freitas, feito por nós mesmos. Lula agradece a arrogância de se achar que nesse país você só pode ser conservador de direita se for bolsonarista. E se não concordar com Bolsonaro, você é 100% traidor. Meus colegas deputados bolsonaristas, Lula agradece pela falsa esperança que vocês estão gerando no coração do povo brasileiro de que Trump resolverá os nossos problemas, assim como vocês geraram de que os militares resolveriam os nossos problemas. Lula agradece o bolsonarismo, o deputado Eduardo Bolsonaro, assumir a responsabilidade pelas tarifas trumpistas que prejudicará o nosso agro, a nossa indústria, o nosso comércio e imporá sobre o Brasil vários desempregos. Lula agradece a falta de respeito com a nossa nação, quando no dia de comemorarmos a nossa independência, nós saudamos a América com uma enorme bandeira na Avenida Paulista. Deputados, amigos bolsonaristas, Lula agradece quando o representante do clã Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, diz que ainda que esse país se torne uma terra arrasada, ele não está nem aí para isso, desde que ele se vingue dos seus inimigos. Lula agradece, meus amigos deputados bolsonaristas, por vocês terem permitido o Centrão alterar a PEC das prerrogativas, colocando alterações que transformaram-na em PEC da bandidagem, em PEC da blindagem, em troca de uma anistia ampla, geral e restrita, que não vai passar nesta casa, e vocês sabem disso. Lula agradece o presidente Bolsonaro não ter ainda vindo a público para dizer: já que eu não tenho chance, então salve o meu povo, votem uma anistia que não me contemple, mas contemple o meu povo que está preso. Lula agradece, porque quando votarmos aqui, a liberdade deste povo que está preso, é ele, Lula, que vai sancionar, que vai liberar este povo, que nós liberaremos nesse plenário através da dosimetria da pena. Desculpe, senhores, colegas bolsonaristas, é muita burrice em cima de burrice. E enquanto isso, Lula agradece. Ele simplesmente ratificou, né, que a direita virou refém. E aí estão sem tempo agora. E agora o cavalo está quase passando selado, ainda há tempo de buscar um novo líder. Porque qual é a minha leitura? Se o líder ser obrigatoriamente da família Bolsonaro, não se enganem, Lula será reeleito, sem sombra de dúvida. Porque nem a classe média, nem os ricos, né, estão querendo entrar nessa não. Porque o que os ricos e a classe média já tiveram prejuízo com as ações lá do falso patriota lá, do Eduardo Bolsonaro lá com o Paulo Figueiredo, não está no gibi. É isso aí.